seja Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo rapidamente. Em João capítulo de número 1, versículo de número 12. Assim mesmo de pé. João capítulo de número 1, versículo de número 12. Diz assim: contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Portanto, todos aqueles que o receberam, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de homem algum, mas nasceram do coração, do amor e da vontade do Deus Todo-Poderoso. Erga suas mãos para cá, ore por mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que a tua palavra seja ministrada sobre os corações agora, que o Senhor possa falar conosco, ó Deus, e que em nome de Jesus, Senhor Deus, todo e qualquer, Senhor Deus, retaliação à tua palavra, a ministração da tua palavra, nós damos ordem agora em nome de Jesus que cesse, e que o teu Espírito Santo, Senhor Deus, fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar, queridos. Aleluia. Aleluia. Queridos, a mensagem de hoje tem como título: quem é você? E essa pergunta é uma pergunta um tanto quanto tensa por muitas das vezes para a gente, porque muitas das vezes nós ficamos preocupados em tentar responder esta pergunta: quem é você? Quem é você? E essa mensagem, essa semana, nasceu de alguns atendimentos pastorais que eu fiz, e eu até falava hoje pela manhã, eu fiz 4 atendimentos sobre esse assunto essa semana, de pessoas completamente desconexas, podemos dizer assim, e em todas elas o Senhor falou comigo sobre esta questão de identidade, sobre quem nós somos. E eu quero falar com você nessa noite sobre isso. Eu quero falar com você nessa noite sobre quem você é. Quem é você nesse reino espiritual? Porque, queridos, você precisa entender uma coisa: o que nós somos é fruto, muitas das vezes, daquilo que nós vivemos. O que nós somos é fruto do que nós passamos durante toda a nossa vida. E aí eu preciso que deixar a par de uma situação, e você pode não gostar de ouvir isso, mas infelizmente todos nós passaremos por um tempo de dor. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós passaremos por um momento de dificuldade. Isso vai acontecer. Eu preciso que você entenda que isso vai acontecer na sua vida. Você não vai viver imune. Você não vai viver imune às dificuldades, você não vai viver imune aos problemas, você não vai viver imune à dor. Em algum momento da sua vida, você vai passar por dificuldade. Você vai passar. O próprio Jesus já disse isso: nesse mundo vocês terão aflições. Está lá em João 16:33. Nesse mundo vocês terão aflições. As coisas vão estar difíceis, as coisas vão ser complexas. As pessoas vão ferir você, meu amado. Você vai se decepcionar. Você vai ser traído. Você vai ser abandonado. Muitas das vezes, você vai ser a pessoa que vai causar isso na vida dos outros. Ferir, decepcionar, trair. Melhora para mim aqui, ainda estou dando microfone. Você vai trair, você vai abandonar. Talvez você seja a pessoa que vai ferir alguém. Mas entenda, meu amado, esse resultado que vivemos é porque nós estamos em um mundo onde o pecado reina. Nós estamos em um mundo onde o pecado tem ainda efeito.
Mas presta atenção numa coisa: o que você faz com aquilo que você viveu é o que vai ser determinante para o futuro que você irá viver. O Senhor Deus diz muito claro: no mundo vocês terão aflições. A pessoa do mundo, ela tem as mesmas aflições que nós. As pessoas do mundo passam as mesmas dificuldades que nós, mas nós temos um benefício que o texto diz: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu estou com vocês. E aquilo com que você está vivendo, aquilo que você viveu, o passado que você enfrentou, ele vai determinar o futuro que você terá, de acordo com aquilo que você fizer. Porque entenda, meu amado, nós somos produtos do nosso passado, mas nós não estamos prisioneiros no nosso passado. Nós somos frutos do nosso passado, mas nós não somos prisioneiros. Você não precisa ficar preso ao que você viveu. Você não precisa ficar preso àquilo que você passou. Porque, queridos, se você, o que você passou um dia, aquilo que você viveu um dia, que trouxe dificuldades, se você colocar no seu coração, a sua vida vai ser uma vida de dificuldades. Porque Provérbios capítulo de número 4, verso de número 23 diz: acima de tudo, o que você deve guardar, guarda teu coração, porque dele procede as saídas da tua vida. Sobretudo o que você deve guardar, guarda teu coração, porque dele prossegue as saídas da tua vida. Se você pega o mal que você viveu, se você pega a dificuldade que você passou, se você pega tudo isso e deposita no seu coração, certamente você não vai viver uma vida abençoada, você vai viver uma vida ruim. Porque a sua vida é resultado daquilo que você tem guardado no seu coração. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Se você tem um histórico de abandono, e você coloca no seu coração um abandono, você vai viver como um coração de órfão, um coração que não se acha merecedor de nada, um coração que se sente só, uma pessoa que é vazia, uma pessoa que não tem ninguém. Se a traição que um dia fizeram com você, você coloca no seu coração, você vai viver uma vida de uma pessoa traída, você vai viver uma vida de uma pessoa vazia, de uma pessoa desconfiada, de uma pessoa que não confia em nada, de uma pessoa que não consegue viver a vida. Se um dia você viveu falta, e você coloca a falta no coração, você vai viver um espírito de escassez. E nada nunca vai suprir você, porque você sempre tem falta de algo. E aí, mesmo que você tenha abundância de recursos, você vai ser mesquinho e vai reter, porque você acha que sempre vai faltar. E você não pode viver riquezas, porque você vive um coração de falta. Se você vive um coração que foi desprezado por alguém, e você coloca isso no seu coração porque hoje você é desprezado, nenhum relacionamento vai te bastar. Nenhum relacionamento vai fazer sentido para você. Você vai desconfiar em todo o tempo. Você vai desconfiar em todo o tempo que essa pessoa um dia vai desprezar você e vai deixar você. Então, meu amado, tudo aquilo que você vive e coloca no seu coração vai produzir a sua vida. E eu preciso que você entenda, quando você vive uma vida aonde a falta reina, aonde a dor te machuca, aonde as coisas ruins que fizeram você aflora no teu coração, você vive esta falta, e toda a falta gera, meu querido, um excesso. Toda a falta esconde, todo excesso esconde uma falta, meu amado. Todo excesso esconde uma falta. Porque você foi órfão, talvez você vai para um excesso das drogas e das bebidas. Talvez porque algum dia alguém que decepcionou, você prefere o amor das amantes e das prostitutas. Porque talvez um dia alguém te fez algo e falou que você não tinha condições
e que você não era coisa alguma, e hoje você trabalha e batalha e luta e trabalha 20 horas por dia para mostrar para aquela pessoa que você é capaz, porque todo excesso esconde uma falta. Nós não nos movemos pela falta, nós não nos movemos pela dificuldade, nós não nos movemos pelo problema, nós não nos movemos, porque se nós nos movermos por isso, nós seremos vazios e nada teremos, porque você sempre vai viver a sua vida na perspectiva da sua identidade, e aquilo que você coloca no seu coração define a sua identidade. Você sempre vai viver nas perspectivas da sua identidade. Por isso, queridos, é tão importante você entender e compreender quem você é em Deus. Por isso é tão importante você entender e compreender quem você é em Jesus. Porque toda a sua vida depende da sua identificação, de quem você está se identificando, quais são as suas características e seus atributos. E eu quero falar com você sobre isso nessa noite. Eu quero te trazer algumas verdades hoje sobre a sua identidade. E quando nós falamos de trazer algumas verdades sobre identidade, você precisa primeiro entender. Primeira coisa que você precisa entender é quem você não é. Quem você não é. E a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite, que você não é o pecado que você cometeu. Você não é o pecado que um dia você cometeu. Você é um salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro. E o pecado, ele não tem mais prática na nossa vida. Mas o pecado agora é um acidente de percurso. E o pecado que eu e você cometemos não define quem nós somos. Por que eu estou te falando isso, queridos? Porque tem pessoas que cometem pecados, e por não entenderem quem elas são em Deus, elas autodefinem que aquele pecado é a sua identidade. Não, você não é o pecado que você cometeu. Você não é o pecado que um dia aconteceu na sua vida. Você não é o pecado. Pastor, então eu posso cometer o pecado que for, porque o Senhor está dizendo que eu não sou o pecado que eu estou cometendo. Mas presta atenção numa coisa: se você entendeu a sua identidade, você não tem mais prazer no pecado, porque o pecado não opera em nós. O que opera em nós é o Espírito de salvação, e Ele nos leva a viver uma vida de santidade. O pecado é um acidente de percurso. O pecado é um tropeçar. Ninguém tropeça o tempo todo. Ninguém tropeça o tempo todo. Você não é o pecado que você cometeu, e a Bíblia me mostra isso. Porque mesmo lá em 1 João me diz isso, diz: filhinhos, eu desejo que vocês não pequem. Eu desejo que vocês não pequem, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo justo, que é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a nossa salvação, Ele é o nosso advogado. Se isso, queridos, presta atenção numa coisa: se você fosse o pecado que você cometeu, Ele não seria seu advogado, Ele seria o seu juiz, meu amado. Você não é o pecado que você cometeu. Mas isso não significa que você precisa viver numa vida de pecado. Porque, mais uma vez, eu reafirmo: se você nasceu de novo, você não tem prazer no pecado. E aí Romanos vai me mostrar, Romanos capítulo de número 8, que nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Presta atenção numa coisa: muitos de vocês estão sendo moldados, a identidade de vocês, debaixo de uma acusação do inferno, pelo pecado que vocês cometeram, pelas coisas que vocês viveram. Não, a sua identidade não é forjada pela acusação, porque você não é o pecado que você cometeu. Você está me entendendo, irmãos? Você não é o pecado que você cometeu. Segunda coisa que eu preciso que você entenda: que você não é o fracasso que você viveu.
Você não é o fracasso que você viveu, e escute isso. Você não é o fracasso que você passou. Você não é o fracasso que você cometeu. Você projetou algo e deu errado. Você projetou uma família e talvez a família não deu certo. Você projetou um casamento e talvez o casamento não deu certo. Você projetou uma vida ministerial e talvez a vida ministerial não deu certo. Você era um líder e talvez alguma coisa deu errado. E você se sente, muitas das vezes, um fracassado. Muitas das vezes você acha que você não é digno de viver as novas coisas em Deus, porque um dia você fracassou, porque um dia aquilo que Deus lhe deu para você fazer deu errado. Talvez você não cuidou bem por algum motivo que não me vem agora nesse momento julgar ou explanar ou dizer, mas eu só preciso que você entenda que há esperança para a sua vida, há esperança para o seu coração, e se você caiu, o Senhor está pronto a te levantar. Se você fracassou, o Senhor está pronto a te dar uma nova oportunidade para você viver um novo tempo com Ele, porque Ele é Deus de recomeços. Ele é Deus de recomeços. Ele não é Deus de fracasso. Ele é Deus de recomeço. Pedro pecou e fracassou. Pedro pecou e fracassou como discípulo de Jesus. Mas Pedro tinha identidade, e ele sabia de quem ele era filho, e ele sabia para onde correr. O pecado e o fracasso de Pedro não definiram ele. O pecado e o fracasso de Judas definiu ele. O seu fracasso não define você, meu amado. O seu fracasso não define você. Não é porque você errou uma vez, duas vezes, aliás, fracassou uma vez, duas vezes. Não é porque o negócio quebrou uma vez. Não é porque o seu ministério não foi para frente. Não é porque você, como líder, errou em algum momento. Não é por isso que nada mais vai dar certo. Não é porque o seu casamento acabou que você não tem mais esperança de viver uma nova vida em Jesus. Não é porque as coisas deram errado. Não é porque você se frustrou na sua empresa. Não é porque você se frustrou no seu casamento. Não é porque você se frustrou com as suas amizades que nenhuma amizade mais vai adiantar. Não, meu querido, o fracasso não define você, meu amado. O fracasso não define você. Você não é o fracasso que você viveu. Terceira coisa que eu preciso que você entenda sobre você não é. Você não é a dor que você sofreu. Sua dor não pode e não deve definir a sua identidade. Talvez você foi abusada. Talvez você foi abusado. Talvez você foi traído. Talvez você foi traída. Talvez as pessoas que passaram para trás, talvez as pessoas que desprezaram, talvez as pessoas que abandonaram. Eu não sei qual é a sua história de dor. Talvez você ouviu palavras de pessoas que eram para impulsionar você e essas pessoas desmereceram você. Mas eu preciso te falar que não se agarre à dor como se ela fosse você. Você não é, em nome de Jesus. Eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. Você não é a mulher traída. Você não é o homem prostituto. Você não é o filho abandonado. Você não é o homem ou a mulher sem referencial de caráter. Você não é o burro. Você não é aquele que não presta para fazer nada. Você não é o repugnante. Você não é o acidente. Você não é o sujo. Você não é nenhuma dessas coisas. Você não é a dor que um dia você viveu, porque você pode ter passado pela dor, mas ela hoje não te define mais, meu amado. Entenda. Muitas das vezes você permite que tantas dores vão marcando você e vão marcando a sua identidade, que hoje você já não sabe nem mais verdadeiramente quem você é.
Hoje, se eu perguntar para alguns de vocês aqui quem você é, muitos de vocês vão olhar para mim e vão falar assim: pastor, eu não sei nem quem eu sou. Porque muita coisa já foi em você, muita dor você já colocou para dentro de si. Mas entenda, em nome de Jesus, aqueles que te feriram no passado não podem continuar te ferindo. Aqueles que te machucaram no passado não podem continuar te machucando, a menos que você se agarre a essa dor e queira que essa dor viva em você através do rancor. Meu amado, não se agarre à dor que um dia você viveu. O homem que abusou de você não pode abusar mais. O pai que era para estar cuidando de você e ser o seu referencial de segurança, e foi aquele que deixou você desprovido, ele não pode mais fazer isso. A mãe que te abandonou, ela não pode mais fazer isso. A traição que você sofreu do seu marido, da sua esposa, não marca mais a sua vida, não marca mais você. Não se apegue à dor. Não se apegue à dor, em nome de Jesus. Sua dor não pode definir a sua identidade. Você não é, em nome de Jesus. Você não é a mulher traída, o homem traído. Você não é o filho órfão. Você não é a pessoa que você sofreu. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Eu preciso que você entenda isso nessa noite. Sabe por quê? Porque muitos comportamentos que você está tendo hoje é pela dor que um dia você passou. Muitos de vocês estão vivendo como órfãos, porque vocês foram abandonados. Você não é a dor que você viveu. Eu falava com um filho espiritual dessa casa, e ele estava indignado com algumas coisas que estavam acontecendo, e com a igreja, com Deus, e ele estava muito indignado. E eu virei para ele e falei assim: eu compartilho com você da sua indignação. E ele estava realmente machucado. Mas eu virei para ele e falei assim: presta atenção numa coisa, a sua dor, ela é como um estrume. Ou ela não vai servir de nada e só vai ficar fedendo no teu coração. Ou você pode canalizar ela para adubar o seu propósito. Você vai decidir o que você vai fazer com a sua dor. Às vezes você fica doído por alguma coisa, você vai decidir o que você vai fazer com a sua dor. Muitos de vocês conhecem um pouco da minha história e sabem disso. Eu sou filho de um lar completamente disfuncional. Filhos de pais separados, com 2 anos de idade, meus pais se separaram. E uma das conversas no momento da separação foi: quem vai ficar com os meninos? Eu, minhas irmãs, minhas 2 irmãs. E a frase foi: se você não quiser, coloque no orfanato. Eu vivi num lar completamente disfuncional. Brigas, raivas, rancores, amargura. Meu referencial de família não favorecia. Meus pais não ficaram casados, meus avós não ficaram casados, meus bisavós não ficaram casados. Aliás, meu bisavô por parte de mãe ficou casado, mas por parte de pai, não. E eu tinha o completa dor para viver o excesso, para entrar pela rebeldia, para viver uma vida completamente desregrada, e eu não tinha referencial nenhum para chegar nem a 4 anos de casamento. E para a honra e glória do nome de Jesus, há 2 semanas atrás, eu e a pastora comemoramos 19 anos de casado.
Eu não me lembro nunca na minha infância de ter ouvido do meu pai um "eu te amo". Não me lembro disso. No entanto, que Dia dos Pais para mim era um inferno na minha vida. E eu não me lembro disso. E eu até falava pela manhã, a psicologia diz que às vezes você tem uns bloqueios, né? E isso é muitas das vezes segurança para você. E eu não me lembro absolutamente de nada da minha infância. Eu começo a me lembrar da minha infância com os meus 9, 10 anos de idade. E eu não tive referencial de pai. E como eu falei, eu nunca ouvi o meu pai falando "eu te amo" ou algo nesse sentido. Hoje meus filhos não passam um dia sem que eles escutem de mim. Tá ali o Gabriel lá atrás mexendo no cabelo, que a mãe dele já falou para ele parar de mexer. Tá o Gabriel lá atrás e o Arthur aqui na frente. Não passa um dia sem que eu olhe para eles e fale o quanto eles são lindos e o quanto eu sou apaixonado por eles e o quanto eu os amo. Sabe por quê? Porque a dor que me feriram não me fere mais. A dor do meu passado não define a minha identidade. Porque se o que eu vivi na minha infância definisse quem eu sou hoje, eu não poderia nem estar falando para vocês hoje aqui, porque eu era extremamente revoltado com muita coisa que eu vivi. E muitas coisas que eu vivi, ninguém sabe, só eu e Jesus. Mas um dia Ele me abraçou e aos meus 12 anos Ele me encontrou. Eu com 11 anos de idade eu me converti a Jesus e com 12 anos Ele me abraçou. E naquele dia Ele me disse assim: eu sou o teu pai, eu sou tudo o que você precisa e você vai ser cuidado por mim. E desde aquele dia, queridos, eu tenho uma grande certeza. Eu posso passar o que for, mas eu sei que eu tenho um pai que me ama e que cuida de mim. Porque a dor que eu passei um dia não me define mais. Entenda isso. Você não é a dor que você sofreu. Você não precisa viver como órfão. Você não precisa viver como uma traída. Você não precisa viver como traído. Você não precisa viver como abandonado mais. Porque você não é a dor que você viveu. Sobre identidade, eu preciso que você entenda o que você não é. Mas eu também preciso que você entenda o que você é. E você é em Deus. Um projeto sonhado por Deus. Você pode ter ouvido das pessoas que tinham que te promover, que talvez você fosse um acidente. Você foi um acidente. E eu brinco, eu falo lá em casa, eu sou de Setembro, e eu falo que se você for calcular, eu sou fruto de um final de ano, de festas de final de ano, irmãos. Meu pai e minha mãe resolveram comemorar final de ano e saiu eu. E eu costumo dizer que setembro, irmãos, é o que mais tem, gente. Setembro e novembro. Setembro, final de ano, e novembro, carnaval, queridos. Quer ver? Quem aqui é de setembro? Faz o sinal com a sua mão. Olha como levanta a mão. Estou falando. Quem é de novembro? Faz o sinal com a mão. Será que não vai ter ninguém do carnaval nessa noite? Ah, sempre tem, tá vendo? De manhã, irmãos, foi quase 50% da igreja. O povo do carnaval gosta do culto da manhã, né? Você pode não ter sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe, mas você não é um acidente. Essas palavras podem ter moldado a sua identidade para que você talvez achasse que você não fosse merecedor ou mesmo pertencente a Deus. Mas eu preciso te dizer, assim como Albert Einstein disse, Deus não joga dados, meu querido. Deus não brinca com acaso. Você não é algo em que Deus não percebeu e saiu você. Não, meu amado, Deus sonhou com você. Você não é um acidente. Deus planejou você com os mínimos detalhes, meu querido. Você não é um acidente. Você foi sonhado por Deus Pai. Você foi sonhado pelo Senhor.
E muito antes de você ter sido concebido pelos seus pais, você foi concebido no coração de Deus, meu querido. E você precisa entender isso. Por mais que hoje você esteja sentado aqui vivendo uma vida completamente dissoluta, uma vida completamente perdida, eu preciso te dizer que Deus sonhou com você. Deus não deseja essa vida para você, e Deus tem algo de melhor para você, porque Ele sonhou com o teu coração. Deus sonhou com você. Salmo de número 139 vai me dizer: os teus olhos viram o meu embrião, e todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim, Senhor, os teus pensamentos, aquilo que o Senhor sonhou comigo, aquilo que o Senhor pensou comigo. Qual é a grande soma deles? Meu querido, entenda em nome de Jesus: você foi sonhado com Deus, você foi sonhado por Deus, você foi sonhado pelo Senhor. E esse texto de Salmo de número 139 ainda vai me dizer que Deus teceu eu e você no ventre da nossa mãe. Sabe o que significa isso, crente? Entenda em nome de Jesus. O mundo, ele diz assim: haja luz, os peixinhos apareçam, as coisas surjam, haja. Mas quando foi para criar o homem, ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, e ele molda o homem. E o texto me diz que, o texto que Salmo de número 139 diz que ele me tece de uma forma artesanal, queridos. Entenda, meu amado, cada um de nós é único. Sabe por quê? Porque nós não somos obra de uma fotocopiadora, nós não somos obra de uma reprodução industrial, nós somos obra feita, planejada, tecida, moldada artesanalmente pela mão do Senhor. E quando Ele me diz de artesanal, Ele me diz de amor, irmãos, porque só faz algo artesanal quem ama. Entenda. Talvez você um dia ouviu essa expressão, como eu já ouvi. Nós não fomos, você não foi planejado, mas o Senhor sonhou contigo. Deus fez você por uma razão. Sua vida tem um profundo significado em Deus. Eu preciso que você entenda. Eu preciso que você entenda essas verdades em nome de Jesus, e que todo sofisma na tua mente caia, e que todo espírito contrário à ministração dessa palavra no teu interior caia agora em nome de Jesus. Mas eu preciso que você entenda que, a despeito da vida que você esteja vivendo, muitas das vezes, às vezes sem pecado, mas Deus sonhou com você, e Deus projetou você. E o texto de Jeremias 1:5 ainda continua valendo para você, quando ele diz: antes de formar você no ventre, eu já sabia tudo ao seu respeito, e antes que você pudesse ver a luz, eu já tinha um plano para a sua vida. Deus tem um plano para você, meu amado. Deus fez você desta forma porque Ele tem algo com você. Tem algo no mundo a ser feito que só você vai fazer. Tem algo no mundo a ser feito que somente você vai fazer e ninguém mais. E você pode falar assim: pastor, eu não, pastor. Eu sei o que eu vivi, eu sei o que eu passei. Hoje eu não sou merecedora, hoje eu não sou merecedor nem de chegar diante de Jesus. Mas aí eu preciso que você entenda a segunda verdade do que você é. Você é as verdades que Deus diz acerca de você. Você é as verdades que Deus diz acerca de você. Você não é, escuta, crente, você não é as mentiras que você está ouvindo.
Porque a sua identidade será ou as mentiras ou a verdade que você ouvir e colocar no seu coração. Mas você não é as mentiras que Satanás está falando. Meu pecado não tem perdão, isso é mentira. Eu fiz tanta coisa que é até difícil de pronunciar diante de Deus, mas Ele é Deus perdoador, e a sua palavra me diz que Ele perdoa você. A sua palavra me diz que ainda que seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, Ele tem o poder de transformar as tuas vestes como a branca neve. Não há pecado que você tenha feito contra Ele que Ele não possa te amar e te restaurar. Creia nas verdades de Jesus e não faça parcerias com as mentiras de Satanás. Creia nas verdades de Jesus e não faça parceria com as mentiras do inferno. O que Jesus está dizendo de você, o que Jesus está falando acerca de você é o que vai definir você. Não importa o que os outros estão dizendo, importa o que Jesus está falando, meu amado. Sabe por quê? Se nós não vivemos pelo elogio, nós não vamos morrer pela crítica, meu amado. Se nós não vivemos pelos elogios, nós não vamos morrer pela crítica. Então entenda. Se alguém fala algo de você, apresenta Jesus. Seja um elogio, ou seja uma crítica, seja uma palavra boa, ou uma palavra de acusação, apresenta Jesus. Sabe por quê? Porque se for mentira de Satanás, a mentira não permanece diante do Deus Todo-Poderoso. Mas se for algo para a tua correção, o Senhor vai fazer mudar. E aí você precisa entender que só as palavras de Jesus tem o poder de mudar quem você é, ajustar os seus enganos e de te trazer verdade. É hora de você encontrar as mentiras e os mentirosos que estão falando em você e dentro de você. É hora de você entender isso e rejeitar tais palavras, rejeitar tais rótulos e trocá-las por aquilo que Deus diz acerca de você. Talvez você ouviu assim como eu: você não serve para fazer nada, ou você não faz nada direito. Você não consegue fazer nada direito, menino. Você não presta para fazer nada. Você não vai dar em nada. As coisas não vão acontecer na sua vida. Não, meu amado, não faça parcerias com as mentiras do inferno, porque para cada palavra de maldição, Deus tem 2, 3, 4, um monte de palavras de bênçãos para você. Não faça parcerias com as mentiras do inferno. O que Deus diz acerca de você? Não viva os rótulos. Você é um burro, você não presta para nada. Você é como uma vadia qualquer. Meus amados, não aceite os rótulos. Ninguém se importa com você. Ninguém se importa contigo. O texto diz, a palavra do Senhor diz em Salmo, que eu e você são como as meninas dos olhos de Deus, e Ele tem ciúme de mim e de você, queridos. Acredite nas verdades de Deus e não faça parceria com as mentiras do inferno. A Bíblia é seu manual de regra, de fé e de prática. Acredite nas verdades que aqui estão contidas. Se você viver como um órfão, sabe o que você vai achar? Que isso aqui é sempre para o outro, porque você nunca é merecedor. Se você vive como um fracassado, você vai achar que essas palavras nunca vão acontecer na sua vida, só na vida do outro. Se você vive como uma pessoa que foi traída, você vai achar
que você precisa cuidar da sua vida e não entender que isto, a palavra, cuida de você. A Bíblia diz que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa. A Bíblia diz que Ele te fez rei e sacerdotes. A palavra de Deus diz que você foi projetado por Deus. A palavra do Senhor me diz que Ele é o meu pastor e de nada eu terei falta. A palavra de Deus diz que eu serei o seu povo e Ele será o meu Deus. A palavra de Deus diz que Ele jamais vai me abandonar. Eu posso passar pelo fogo, pelas águas, pelos espinhos, Ele jamais vai me deixar. A palavra de Deus diz que Ele me ama, meu amado. E eu prefiro crer nessas verdades do que partilhar as mentiras de Satanás. Terceira coisa que eu preciso que você entenda que você é filho amado de Deus. Pastor, eu já entendi isso. Não, eu quero que você entenda isso com toda a sua força, que você é filho amado de Deus. Preste atenção numa coisa, talvez você nunca percebeu isso, mas por causa de você e por minha causa, por sua causa e por minha causa, Jesus teve o seu status alterado. Pastor, heresia, aleluia. Não, meu irmão, é Bíblia, porque Jesus era filho único, e por minha sua causa Ele deixou de ser filho único para ser o primeiro. Você está entendendo? Talvez você não entendeu, eu vou repetir. Jesus era filho único, mas por minha causa e por sua causa Ele deixou de ser filho único para ser o primeiro. Isso significa que eu e você somos filhos de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único. Deu seu Filho único, isso lá em João 3,16. Mas em Apocalipse, capítulo de número 1, verso de número 5, diz: e Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, aqueles que morreram e que vão ressuscitar. Ele é o primogênito dos filhos. Isso significa que eu e você somos filhos de Deus também, amados. O mesmo direito sobre a vida de Jesus como filho, eu e você temos, porque a palavra de Deus diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Estremece o diabo com isso, meu amado. Sabe por quê? Porque eu não sou órfão, queridos, eu tenho um pai. Eu tenho um pai que me ama. Eu tenho, queridos irmãos, e que Jesus Cristo é o primogênito deles. Porque como diz Romanos 8:29, pois aqueles que diante conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja, Jesus, o primogênito entre todos os irmãos. Eu e você mudamos o status de Jesus de único para primeiro, porque eu e você nós somos filhos. Eu e você, nós somos filhos. E por que eu preciso que você entenda isso? Porque você não pode viver como órfão, você precisa viver como filho. Você não pode viver como traído, atraída, você precisa viver como filho. Você não pode viver como aquele que foi desprezado, mas você precisa viver como filho amado. E o Pai, Ele cuida de você e Ele tem cuidado de você. E entenda, meu querido, nós recebemos a nossa identidade não marcado pelas circunstâncias que aqui estão, mas nós recebemos a nossa identidade dos céus, queridos, porque a sua identidade vem dos céus, meu amado. Veja a vida de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, saiu das águas, diz Mateus 3:16-17, e naquele momento os céus se abriram, e ele viu o Espírito descendo como uma pomba e pousando sobre ele, e ele diz:
esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E esse texto continua se valendo para a minha vida e para a sua vida, porque os céus estão abertos para definir quem nós somos e nos impulsionar para fazer aquilo que o Pai deseja. Eu preciso que você entenda isso, porque quando você está nos céus, você constrói uma identidade saudável. E quando você constrói uma identidade saudável, você é impulsionado para o seu propósito. Quando você vive uma identidade saudável, você é impulsionado para o seu propósito. Sabe por que Jesus consegue sair das águas e ir para a cruz do Calvário? Porque ele tinha certeza de uma coisa: ele era o Filho amado. Você está entendendo? Nesse momento começa o ministério de Jesus, queridos. Sabe por quê? Porque o Pai só tem ministério para os filhos. Pai não tem o ministério para os outros, ele tem ministério para os filhos. E o texto, como nós lemos, vede, olha o texto que nós lemos no início: contudo, os que o receberam creram em seu nome e deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E eu preciso te falar, queridos, e eu não vou ser politicamente correto, não. Eu preciso te falar, nem todos são filhos de Deus. E não adianta você querer ir falar: pastor, não, todos nós somos filhos de Deus. Não, queridos. O mundo é criatura, criado por Deus, mas não são filhos. Como diz o texto, só são filhos aqueles que creram no seu amor e confessaram o seu nome e receberam o seu nome. A esses deu o direito de se chamarem filhos de Deus. Eu e você somos filhos, não é porque nós somos bons, é porque Ele nos amou, e Ele continua cuidando de nós, e nós entendemos esse amor. Pessoas com identidade confusa andam perdidas. Pessoas com identidade confusa são sedentas e insatisfeitas. Mas pessoas que têm a sua identidade no céu, elas têm foco, elas têm estabilidade e elas vivem propósito. Então eu preciso que você entenda que em Cristo o nosso passado foi ressignificado. Em Cristo o nosso passado foi mudado. Em Cristo nós recebemos uma nova vida, porque como diz 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eu preciso que você entenda que você precisa sair do local da sua dor, sair do local da sua falta, sair do local do seu fracasso. Você precisa entender isso. Você precisa tirar o sentimento de escassez do teu coração e entender que o Pai tem uma vida abundante para você. O toque de abuso, as relações de abuso que você sofreu, eu preciso que você deixe esse local e encontre um local do toque de amor do Pai, porque Ele te coloca nos braços e Ele te abraça, e Ele não te toca com um toque sujo, mas Ele te toca com um toque de amor que te promove, meu amado. Eu preciso que você saia do lugar do abandono e você acesse um local de certeza. Eu preciso que você saia do lugar do abandono e acesse um local de certeza de que Ele está contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não te deixa. Seu pai pode ter te deixado, a sua mãe pode ter te abandonado, mas ainda que uma mãe venha se esquecer de ti, diz o Senhor, eu jamais me esquecerei de vocês, diz o Senhor. Você precisa deixar de viver como uma pessoa que foi traída e entender que o Pai tem ciúme de seus filhos e Ele toma a sua briga e Ele cuida de você. Você não precisa fazer, Ele faz por você. Não viva como órfão, não viva como a traída ou traído, não fica como um abandonado, não viva como aqueles que escutam as mentiras de Satanás, mas viva como um filho amado de Deus. Viva como um filho amado de Deus.
Quando você for fazer alguma coisa, você pergunta: um filho amado de Deus faria isso? Um filho amado de Deus pensaria isso? Porque eu preciso que você entenda. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa mudar a sua mentalidade de ferido para filho. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa, Satanás quer que você fique no local de vítima, meu amado. Satanás quer que você permaneça no local de vítima. E sempre vai aparecer um emissário de Satanás para falar para você assim: coitadinho de você. Coitadinho, que peninha. Coitado. Não, meu amado, não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com o que vocês passaram, não vos conformeis com a dor que vocês viveram, mas transformai o vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tenha sua mente em Jesus e viva as verdades do Senhor. A sua identidade de filho por intermédio de Jesus Cristo. Você não é um miserável. Você não é um qualquer, você não é um abandonado. Você não precisa provar para ninguém o que você é, o que você deixou de ser. Filhos não provam, filhos vivem. Filhos vivem. Filhos não têm medo de arriscar, sabe por quê? Porque eles sabem que o Pai está sempre com braços abertos, pronto a cuidar deles. Filhos não se preocupam consigo, sabe por quê? Porque eles sabem que tem um papai que cuida deles. Saia do local da sua dor e acesse ao local de filho. Saia do local da vergonha. Saia do local da vergonha e sente à mesa do teu pai. Saia do local da vergonha. Talvez você está no local da vergonha até porque você foi com os próprios passos, mas eu preciso te dizer que o Pai continua de braços abertos, esperando você. E quando você voltar para Ele, vai haver festa e Ele vai dizer: o meu filho que estava perdido foi achado. Celebrem comigo, porque eu estou alegre, porque o meu filho voltou para o amor do Pai. É dia de amor. Eu falava de manhã, semana passada foi dia da correção. E hoje é o dia do acariciado do papai. E eu termino te dizendo que você não pode viver pela expectativa da dor, mas você precisa viver pela expectativa do seu propósito. Sabe por quê? Porque a sua identidade está completamente atrelada ao seu propósito. Sabe por que Satanás quer destruir quem você é? Porque ele não quer que você cumpra o propósito do Pai. Sabe por quê? Porque uma identidade saudável nos guia ao nosso propósito e nunca nos guia para nós mesmos. Se você encontrar alguém que fala para você, você precisa descobrir a sua identidade, você precisa se encontrar em você, você precisa estar bem com você. Isso é mentira de Satanás, queridos. Isso é balela, conversa para pôr dormir. Você precisa sim entender que você é filho amado do Senhor. Você foi ressignificado do seu passado. E agora, a partir desse momento, você tem um propósito, não para você mesmo, mas para os outros, porque o Senhor sonhou contigo, para Ele cumprir os propósitos dEle nessa terra. Sua perspectiva de dor não pode basear a sua vida. A sua vida tem que ser baseada pelo seu propósito. A obra que Jesus fez está consumada. Cabe você decidir agora aquilo que você quer viver ou não. Cabe você decidir agora aquilo que você quer viver ou não. Hebreus capítulo de número 11, verso de número 24 diz: pela fé, Moisés, já adulto,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Pastor, eu não entendo. E meu papel aqui é esse, que explicar isso. Pela fé, Moisés disse assim: a minha identidade não é definida pela cultura que eu vivi. A minha identidade é definida pelo Deus dos céus. Talvez você hoje esteja chegando na maturidade, assim como Moisés. Você precisa decidir se você vai recusar ou não. Se você vai recusar ser chamado de filho da traição, se você vai ser filho da orfandade, se você vai ser filho do desprezo, se você vai ser filho das mentiras, se você vai ser filho daquilo que te feriu, se você vai ser filho da sua dor, ou se você hoje recusa esses rótulos e se levanta e toma a sua decisão de ser chamado de filho amado de Deus, meu amado. A decisão é sua, a escolha é sua. Você hoje precisa decidir viver hoje a sua verdadeira identidade, e não mais viver pela perspectiva da sua dor. Fique de pé em nome de Jesus.